Boa tarde, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra nesse salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas para os irmãos necessitados. Toda a colaboração é bem-vinda, o lar agradece. Vamos aos nossos recadinhos. As aulas do ED, que é o estudo do Espiritismo aqui no Lar e Magistério, iniciam no dia 9 de março. Jovens, iniciantes e todos os grupos de estudo. As tardes é às 13h30 e à noite 19h30. Sábado às 14h. Sábado 14 de março será às 16 horas. Informações com a Neuza, a Julie, Ana Jardim e Juarez. Também temos a evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Vamos plantar a semente do cristianismo. Crianças de 7 a 12 anos. O início será dia 14 de março, à tarde. As inscrições na sala das crianças. Pedimos também que não esqueçam de trazer as suas garrafinhas com água, tá, irmãos? Aqui tem um bebedouro que vocês podem encher novamente essa garrafinha. Elas já ficam fluidificadas, vocês levam para casa, vão repondo, vão sempre fazendo tratamento. Façam orações nesses momentos. Pedimos orações, vamos excluir nas nossas orações agora, a irmã Rosa Maria Pereira, que desencarnou, certo? E vamos colocar a Edilce Ungarato, que está internada. Vai fazer uma cirurgia dia 6/3, às 13h30. Vamos então ler o nosso Evangelho. A verdadeira infelicidade. Delphine Girardi, Paris, 1861. Todos falam da infelicidade, já sentiram algumas vezes e acreditam conhecer todos os seus aspectos. Eu venho dizer que a maioria se engana e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens imaginam. Eles veem a infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio da criança que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com o coração partido, na angústia da traição e em várias outras coisas. A infelicidade é sentida também pelo orgulho que gostaria de esconder as suas nudez vestido de outro, mas que apenas consegue escondê-la com os trapos da vaidade. Na linguagem humana, todas essas coisas e muitas outras chamamos de infelicidade. Sim, são infelicidades para aqueles que veem apenas o presente, mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato em si. Agora vamos nos harmonizar para a nossa prece. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o desprezeiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé celebre
a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Vamos então agora ouvir a palestra da nossa irmã Carla. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, queridos irmãos desta jornada, desta encarnação. Boa tarde também aos nossos irmãos desencarnados aqui presentes. Eu sou a Carla, alguns rostinhos aqui conhecidos, já percebi, né? E sou trabalhadora da Discípulos de Cristo há 23 anos. E hoje gostaria de começar esta nossa reflexão agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em seus nomes. E também agradecer a esta casa pela oportunidade de trabalho. Nós, espíritos eternos e ainda imperfeitos, necessitamos muito de trabalho. E hoje vamos rogar para que os nossos irmãos da espiritualidade maior possam nos auxiliar nessas nossas reflexões em torno deste tema que é extremamente importante. Hoje nós vamos refletir sobre a verdadeira vida, digamos assim, sobre a vida da alma. Hoje nós vamos refletir sobre Deus, porque Deus é amor. Então este é o nosso tema de reflexão da tarde de hoje, a força do amor. E o amor é a energia, a única energia capaz de cobrir toda a multidão de pecados, de eliminar todas as mazelas existentes ainda nos nossos corações endurecidos. Digamos que o amor está para o espírito como o ar está para os nossos pulmões. É vital, é a energia, é uma energia vital, transformadora. Pois bem, lá no nosso livro dos Espíritos, em 5 ocasiões, a espiritualidade superior nos traz um mesmo conceito, uma mesma revelação, um mesmo ensinamento. Na questão 115, na questão 121, 133, 634 e 1008. Que conceito é este que a espiritualidade nos traz nestas questões? É que todos nós, todos, sem exceção, inclusive nosso mestre e guia Jesus, fomos criados simples e ignorantes. Esta fala já é bem conhecida dentre nós, trabalhadores da doutrina. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal. Mas então, criados simples e ignorantes, e como se faz agora? Como evoluímos? Qual é o instrumento que Deus se serve para que a gente possa evoluir enquanto espíritos eternos e imortais? Porque a gente é desconhecedor do bem e do mal quando criados.
como desvendar, passar a conhecer as coisas da vida. O instrumento ao qual Deus se serve é a experiência. Vamos pensar como se fôssemos bebês. Bebê de colo. Não entende nada, né? É o nosso ignorante. O ignorante no sentido de não saber, de não entender. E a gente vai conduzindo aquele bebê. Então, aos poucos, ele aprende a comer, ele aprende a utilidade do choro, né? Aos poucos, ele vai engatinhar, tudo com o nosso auxílio. Digamos que quando a gente é criado assim, Deus é quem nos conduz nesta caminhada. Mas a partir do momento que o bebê vai crescendo e caminhando e descobrindo as coisas, ele vai evoluindo, né? Ele vai aprendendo a falar, aprendendo a fazer as coisinhas com as próprias mãos. Ele precisa da experiência. E assim somos nós, simples, ignorantes quando criados. Precisamos da experiência das vidas sucessivas para que possamos finalmente começar a caminharmos na estrada da evolução. Bom, então somos criados simples e ignorantes. Precisamos da experiência. Como se adquire essa experiência? Parte, a gente sabe que vem pela reencarnação. Mas só a reencarnação basta? É o grande instrumento. Mas é necessária a nossa boa vontade, porque senão a gente vem e vai, né? Passa encarnação e encarnação e não consegue atingir os objetivos. Então, fomos criados simples e ignorantes. Através da experiência descobrimos as verdades da vida. Através da experiência começamos a evoluir. Evoluir para quê? Por quê? Qual é o grande objetivo? Para que cada um de nós foi criado? Lá no livro O Céu e o Inferno, na nossa obra do Pentateuco, no item, na parte 1, capítulo 7, Código da Vida Futura, ele vem nos trazer o nosso objetivo, o resultado das nossas experiências, o resultado desta caminhada, de onde saímos da simplicidade, da ignorância, e vamos conquistando através da experiência. Que resultado é este? A felicidade. A felicidade plena e absoluta. Felicidade. Porque todos nós, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa teimosia, da nossa cabecinha dura, que insiste no erro, que insiste na dor e no sofrimento, todos nós caminhamos para a felicidade. Podemos dizer que se existe uma fatalidade na nossa caminhada, esta fatalidade é a felicidade. Nenhum de nós vai escapar dela. Todos nós, desde as profundezas mais obscuras do umbral, todos um dia alcançarão a felicidade. Então, fomos criados simples e ignorantes, evoluímos através das experiências, e o nosso objetivo, o resultado desta evolução, é a felicidade plena e absoluta. Mas daí vem uma pergunta: como pode a doutrina dos espíritos nos dizer que todos nós vamos ser felizes,
Que garantia nós temos de que todos nós vamos alcançar a felicidade? Nós somos seres ainda tão imperfeitos, tão endurecidos, ainda tão distantes da luz do Pai. Que garantia nós temos que um dia essa felicidade será alcançada por nós? Quando um pintor desenha, faz um quadro, uma obra de arte, ele assina normalmente na parte de baixo da tela para que seja identificado como autor desta obra. E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Deus sendo o amor pleno e absoluto, Ele gravou, Ele assinou dentro de cada um de nós suas obras, seus filhos, na nossa consciência, a sua lei. Cada um de nós, filhos de Deus, tem na consciência gravada as leis do Pai. E esta é a garantia, é a prova de que todos nós, uns demorando mais, outros com um passo mais acelerado, alcançaremos a felicidade. A prova de que a lei de Deus está na consciência da gente é que nós, quando estamos fazendo alguma coisa boa, ela grita, né? Muito bem, tu tá no caminho certo, é isso aí, tu fez certo, que bom te ver acertando. A nossa consciência nos diz. Mas também, quando nós não estamos tendo aquelas escolhas tão ideais assim, a nossa consciência grita: tá errado, não é por aí, não faça isso. Quem de nós não sabe o que é certo e o que é errado? A gente até teimosos nós somos, e persistimos naquele erro, por mais que a consciência esteja aos berros nos alertando. E à medida que vamos passando pelas experiências, pelas vivências da terra, pelas alegrias da escola terrena e pelas dificuldades da nossa escola terrena, nós vamos compreendendo, e essas leis de Deus registradas no consciente de cada um vão desabrochando, e aos poucos a gente vai deixando de fazer aquelas coisas que a nossa consciência grita para não fazermos, e vamos nos tornando mais felizes fazendo aquilo em que a consciência nos aprova. Então, criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência. Nosso destino é a felicidade, e todos nós temos gravado como garantia do alcance desta felicidade as leis de Deus em nossa consciência. Mas daí vamos fazer um questionamento para Deus? Será que a gente tem esse tupete? Vamos usar a nossa audácia e perguntar para Deus assim: se todos nós fomos criados simples e ignorantes, evoluímos pela experiência, temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência, o nosso destino é a felicidade, será que vai aí um valezinho, um adiantamento pequenininho, 10%, 20% dessa felicidade? Deus, como assim? Se todos nós somos criados para ser felizes, para que deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora? Manda agora essa felicidade.
Será que é assim? Será que tem como ser assim? Lá no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, lá na introdução desta obra, vem nos dizer, nos alertar de que a felicidade, ela é uma conquista. Ela é uma conquista. Então, para receber este valezinho, 5%, vamos diminuir aí a barganha, o nosso pai, 5%. Para receber este valezinho, começar aos poucos, nós precisamos conquistar o direito de um pequeno percentual dessa felicidade. Pequeno, pelo menos por enquanto ainda somos filhos ainda tão distantes da luz do Pai. Então é por isso que a gente não recebe um vale de felicidade, porque a gente precisa conquistá-la. E a conquista desta felicidade, ela é individual. Nós temos a felicidade, claro que a gente ainda não tem a dimensão dessa felicidade proposta, explicada pela espiritualidade. A nossa visão de felicidade ainda é muito restrita, né? Digamos assim, as contas estão pagas, os filhos estão com saúde, a mesa está farta, estou trabalhando, isso é felicidade. Digamos que esta é a felicidade possível dentro da nossa condição. Mas a felicidade que o Espírito almeja, ela é plena e absoluta. Ela é eterna. Ela não tem, assim como a nossa, aqui encarnados, altos e baixos. Ela é suave, contínua e serena. Acho que a gente não consegue, eu não consigo nem imaginar exatamente como é este sentimento de felicidade. Mas ela é uma conquista. Eu conquisto a minha e cada um de vocês são responsáveis pela conquista da sua felicidade. A partir do momento em que eu passo a conquistar a minha felicidade, a ter o direito de um percentualzinho, eu consigo envolver aqueles que me cercam num incentivo a também buscar essa felicidade. Tipo assim, olha como a Carla mudou, né? Quem te viu e quem te vê. O que será que ela está fazendo? Por que a Carla está mais alegre, mais feliz, mais leve, vendo a vida com os olhos diferentes? Então, a partir do momento que eu me equilibro e conquisto este direito, a este pequeno percentual, eu vou contagiando aqueles que estão à minha volta. E aí sim, nós vamos conseguir caminharmos todos juntos. Mas o meu plantio é pessoal, assim como a minha colheita. Então, espíritos criados simples e ignorantes, evoluímos a partir do momento que adquirimos experiências, começamos a descobrir o bem e o mal. A gente não necessariamente precisa do mal passar pelo mal para que a gente evolua. Isso é escolha nossa, da nossa dificuldade. A gente passa, segundo o Livro dos Espíritos, lá na questão 120, se eu não me engano, a gente passa pela senda da ignorância, não pela senda do mal. Escolha do bem e do mal é com a consciência de cada um. Então, criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência, nosso destino é a felicidade, temos como garantia as leis de Deus gravadas em nossa consciência e a felicidade é uma conquista. Aí vem a grande questão. Vocês acham que carregando
do coração ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Será que carregando dentro de nossos corações, mesmo com a nossa consciência gritando, nós vamos conseguir ser felizes, alcançar essa felicidade? Vocês nunca ouviram falar, aqui ninguém tem inimigo, né? Aqui nós já passamos dessa etapa, né? Concordamos. Mas nunca ouviram falar uma pessoa que perdoa um inimigo dizer assim: tirei um peso de cima de mim, né? Será que esse peso permitiria ser feliz? O peso de não perdoar? Será que o ódio, o rancor permite, esse peso vai permitir essa felicidade tão ainda para nós quase que inimaginável? E qual é o remédio, o antídoto, a força superior, infinitamente mais poderosa que todos estes sentimentos juntos e reunidos? O que é que Jesus não só nos ensinou, mas também vivenciou aqui enquanto esteve entre nós? O amor. O amor é a única energia capaz de cobrir a imensidão de pecados. O amor é a única energia capaz de nos tirar do sofrimento, da dor, dos equívocos, das dores das nossas escolhas equivocadas. É este sentimento que está para o espírito, como o ar está para os pulmões. O amor é a vida da alma. O amor é Deus. É a expressão mais sublime de Deus. Mas daí vem outra dificuldade relacionada ao momento evolutivo em que a gente vive. Quando nós falamos e pensamos no amor, a nossa mente nos traz, a nossa condição evolutiva nos traz no máximo filhos, netos, pais, alguns pouquíssimos amigos, o cônjuge, né? O nosso cantinho, o nosso círculo de relacionamentos. Viram que a sogra não entrou nesse sentido aí, né? A sogra fica fora, ainda está fora, para ver como a nossa visão de amor ainda é muito curtinha, né? Pois então, a gente ainda não consegue compreender este sentimento em sua plenitude. Mas então, se eu sou um espírito, criado simples e ignorante, evoluo através da experiência, meu destino é a felicidade, esta felicidade é uma conquista. Quando as leis de Deus gravadas na minha consciência começam a aflorar, mas o único caminho é o amor, eu não entendo o amor. E agora? O que eu faço? A gente precisa começar definitivamente a olhar para os nossos irmãos e não simplesmente enxergar a Leila, seu Wilson, a Claudênia, a Suzy, né, Suzy? Não simplesmente enxergar essas pessoas, mas enxergar que assim como eu, são espíritos eternos, imortais, criados simples e ignorantes, estamos aqui em busca da evolução.
e da conquista desta felicidade. No momento em que olharmos para o irmão, para o erro, porque a gente adora apontar o erro dos outros, né? Apontar o erro, olhar o erro do nosso irmão, se a gente parar um minuto e pensar, ele está tentando. Ele, como Espírito eterno e imortal, está dando, assim como eu, o seu melhor nesta caminhada. Ao invés de criticarmos, fazermos uma prece, estender a mão e dizer assim, ó, tu errou, mas tu vai conseguir levantar e fazer diferente. Porque imaginem vocês que Deus, nosso Pai, infinitamente justo e bom, que é o amor, a essência do amor, Ele não se surpreende com nenhuma das nossas conquistas, com as nossas vitórias. Mas principalmente, Ele não se decepciona com nenhum dos nossos tropeços. Ele não se entristece, não nos culpa e não nos cobra em nenhum dos nossos tropeços. Quem somos nós, ainda tão imperfeitos, para contar a dificuldade do meu irmão de jornada? Mas e no dia a dia? O que a gente pode fazer? Porque essas coisas ainda nos parecem ainda um pouco distantes, mas a gente precisa começar de algum lugar. No momento em que eu tiver esta visão fraterna para com o meu irmão, sabendo que é um espírito que tem tantas dificuldades quanto eu, vai ficar menos difícil eu perdoar. Deus é Deus, não condena, quem sou eu? Aí a gente sai ali na rua e felizes aqui dentro da casa, né? Recebendo as energias amorosas e salutares do mundo maior, elevados, refletindo, né? Os nossos obsessores todos lá na porta esperando, e nós aqui bem protegidinhos. Aí a gente sai ali na porta bem pleno. Os nossos obsessores nem chegam perto da gente, tanta luz que nos envolve. Aí passa alguém por nós, distraído no celular, que é a moda de hoje, né? E tropeça na gente. Puxa, a energia dissipou todinha. Puxa vida, tu não está me vendo passar? Né? O que é isso? É falta de amor. É falta de olhar para o teu irmão como um irmão. Ou então, quem aqui dirige no trânsito, uma fechada, e essa carapuça me serve, viu? Me serve, isso é que me dói. Poxa vida, tu não está vendo o que está fazendo? Será que aquele irmão não estava indo socorrer uma mãe, um filho? O que a gente precisa para olhar para os nossos irmãos assim? De amor. Então não precisa ser aquele sentimento avassalador, aquela coisa que a gente sente por um filho, que a gente, né, se joga na frente de uma carreta por um filho. Esse sentimento nós ainda não temos condição. E ele também precisa de equilíbrio. Mas que seja nas pequenas coisas do dia a dia. Muitas vezes eu vejo, a fulana lá me manda esses cartãozinhos de mensagens, todos os dias. Que coisa chata. Poxa vida. Será que a pessoa não abriu um celular e procurou uma mensagem amorosa e carinhosa para te desejar um bom dia e tu está reclamando da mensagem que foi mandada? Isso é desamor, gente. E são essas pequenas pontinhos negros na nossa caminhada no dia a dia que faz a diferença entre amar e não amar. Encontramos uma pessoa de idade numa faixa de segurança. Não trabalha aqui, se vire, eu vou passar porque eu estou com pressa, eu não tenho horário, eu tenho que trabalhar, ela espera. Parar 2 minutinhos, ajudar a pessoa
passou a atravessar, isso é amor. E aí, se a gente pensar assim, quantas oportunidades todos os dias a gente tem de começar a desenvolver, começar um pequeno passo a desenvolver o amor. O que nós precisamos mais? Começar. Não reagir. Respirar fundo, contar até 10 e depois ver qual é a ação dentro daquela situação. É coisa simples do dia a dia. Nós não precisamos começar a amar como Jesus nos ama, nós não temos essa condição. E olha que ele disse para amar nossos inimigos, né? E a gente não está conseguindo amar a nem nós mesmos, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar meu próximo? Ah, tá, mas eu me amo, Carla. Ama? Vai ajudar alguém a atravessar a faixa de segurança ali na frente? Ou vai conservar o egoísmo? Vai estender a mão a quem precisa? Vai parar 2 minutos e fazer uma prece pelo teu irmão? Quando a gente conserva esses sentimentos negativos que nos afastam da felicidade para o qual todos nós fomos criados, o caminho fica mais longo e essa felicidade mais difícil de alcançar. Mas quando a gente abre o nosso coração, respira fundo, eu posso, eu sou capaz, e começa um passo de cada vez a transformar nossas pequeninas atitudes. Um simples bom dia, com um sorriso amoroso, a gente vai se transformando e a gente vai abrindo as portas estreitas, vai abrindo a porta da verdade, deixando para trás o orgulho do egoísmo. E aí, quando nós chegarmos na última porta, a porta da felicidade, a chavezinha vai estar pendurada lá do ladinho e lá está escrito amor, porque a força do amor é transformadora e a única capaz de cobrir a multidão dos pecados. Então nós poderíamos passar horas aqui refletindo sobre esse sentimento, mas que fique em nossos corações. O que eu posso fazer agora para começar a conquistar a minha felicidade usando o amor como instrumento? Como eu posso amar mais? E que o amor de Deus e de Jesus possa nos fortalecer e nos manter firmes nesta nossa caminhada. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. Agradecendo as palavras e as reflexões da irmã Carla, peço aos médicos que se dirijam às suas salas de trabalho. Os irmãos e irmãs que têm desobsessão,
tem atendimento fraterno também na equipe. Aqui. Passe isolado e magnético também. Alguém mais com fichinha que precisa de auxílio? Irmãs e irmãos, nesta atmosfera de harmonia e paz, convido a todos para se concentrarem, buscando a serenidade interior, permitindo que a mente se acalme e o coração se abra, para receberem as benesses trazidas pela corrente de luz amiga, potencializando em cada um as energias de saúde física, mental, espiritual e o puro amor de Deus e de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e paradas nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. O passe foi transmitido, irmãos e irmãs, vão em paz.